coisa maravilhosa. Assim, tudo na vida você tem que estudar, pesquisar. Aí você fala, vou estudar para ser rico. Não, você tem que estudar o seu problema, porque quando você entende o seu problema, você tem condições de tentar vencê-lo. Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e esse é um vídeo de lidos, lendos, adquiridos do mês. Eu vou mostrar logo para vocês os livros que chegaram aqui nesse mês. Chegou esse livro aqui que é A Visita Maravilhosa de H.G. Wells. Eu comprei a coleção completa desse escritor. Trata de ficção científica, inclusive tem vários filmes interessantes que fazem parte da nossa, do nosso cinema mundial, né? Que é inspirado nesse escritor aqui. E foi um evento que eu fiz na escola, um sarau poético, e eu dei premiação para os alunos que tiveram os melhores desempenhos, né, na produção textual na redação, nos simulados de recomposição, e aí eu premiei, né, cada um que teve esse bom desempenho ganhou esse livro. Aí isso aqui chegou depois e eu resolvi ficar. Acho que vocês estão vendo que eu virei a louca para citar esse teórico, mas é aqui, chegou Capitalismo, Impulso de Morte, Ensaios e Entrevistas, de Byung-Chul Han. A Crise da Narração, esse aqui. Também Não Coisas, Reviravoltas do Mundo da Vida. E Hipercultura, Cultura e Globalização, Byung-Chul Han. E o último livro que eu comprei é A Individuação dos Contos de Fada, de Mary-Louise von Franz. Inclusive, eu comprei outro livro dela também, que está para chegar, provavelmente chegar amanhã. Não, ela é discípula de Carl Gustav Jung, né? E ela aprendeu muito com ele e ela aplica muito a psicologia junguiana às narrativas infantis. Uma vez fechando, né, esses livros que eu comprei nos meses de outubro e de novembro, né? E alguns vão chegar agora em dezembro. Eu vou mostrar para vocês os livros que eu estou lendo. Alguns livros eu não terei condições de mostrar porque eu os li em PDF, então não vou conseguir mostrá-los aqui. Mas o livro que eu li foi o de Byung-Chul Han, né, que é a Agonia de Eros. Acho que vou colocar a capa aqui para vocês. Também li um livro de Mary-Louise von Franz. Eu vou colocar a capa aqui, porque eu não lembro também do livro. Estou lendo agora, né, fecha aí. Estou lendo esse livro aqui, que ele tem sido a minha leitura agora de cabeceira. E aí eu tô lendo cada capítulo, analisando e fichando, que é A Psicanálise dos Contos de Fada, de Bruno Bataille. Tô lendo aqui também esse aqui, A Busca de Sentido, de Mary-Louise von Franz. E a Mitopoese da Psique, Mito e Individuação de Walter Boechat. Uma coisa assim. Então, gente, eu vou conversar com vocês sobre algo que tem acontecido comigo e eu acredito que aconteça com 80% das famílias brasileiras. Isso, na verdade, é uma pesquisa, eu não sei ao certo agora a pesquisa, mas eu estava ouvindo um podcast e a pessoa falou que 80% das famílias brasileiras vivem em dívidas, né? E aí tem dívidas diversas, né? No meu caso, eu tenho duas dívidas, né? Uma dívida que é da minha casa, que eu comprei na Caixa. Ela era de 115 mil que eu comprei, ela está em 90 mil. Eu venho pagando há alguns anos e essa parcela não baixa. Diferença pouquíssima. E a outra parcela, e a outra dívida que eu tenho é decorrente do problema que minha filha teve, né? E ela nasceu com plagiocefalia. Eu tinha o dinheiro em caixa guardadinho e eu tive que gastar tudo. Eu parei de pagar o hiper na época. Eu tinha um limite de 22 mil no hiper. Aí essa dívida foi para 40 mil. Aí eles mesmos ligaram para mim e falaram que eu era uma cliente que nunca trazia um boleto e eles queriam entender por que estava acontecendo aquilo comigo. Eu contei e eles negociaram a minha dívida, que estava em 40 mil de juros, ficou pelos mesmos 22 mil, só que eu dividi eles conseguiram dividir a parcela, ficou 317. Então, assim, essa primeira dívida eu consegui dividir, né? E eu tô pagando mês a mês. Eu consultei, inclusive, essa dívida ontem e ela está em 10 mil. Só que eu não tenho dinheiro para pagar esses 10 mil de uma vez. Então, todo mês eu pago 317 reais dessa dívida. E tem a outra do banco, né? O banco, gente, tô contando minha vida para vocês aqui, mas é só para vocês entenderem onde eu quero chegar. O banco compromete também boa parte do empréstimo que eu fiz para dar conta, né,
da minha filha durante o processo de tratamento. Então, assim, teve aquele problema de tratamento, teve aquele momento ali, eu não tinha muito o que pensar. A cabeça da minha filha, né, o tratamento toxicólogo que já estava atingindo a coluna, tinha uma janela de tratamento. Né? Quem tem plagiocefalia ou braquiocefalia, que é atrás assim, tem uma janela de até um mês, um ano e 3 meses. Se você não der conta desse processo, você tem que, tipo, a cabeça da criança vai ficar com problema, mas o problema não é estético. É que ela vai ter problemas, sequelas para o resto da vida. Nossa filha já estava atingindo a coluna, o torcicolo congênito que ela tinha. Enfim, moral da história. Eu estou com essas dívidas que comprometem grande parte do meu salário, né? E eu não consigo respirar. Aí, aqui, durante esses 2 últimos meses, eu estava com muita crise de ansiedade, sabe? Toda vida que eu ia abrir os boletos, que eu ia olhar meu contra-cheque, eu estava com muita crise de ansiedade. Juntou também com o problema respiratório que eu tive, né? Que eu tratei, estou tratada, graças a Deus. Juntou com esse problema e eu estava quase falecendo, gente, de infarto. E aí, o que foi que eu comecei a... Eu comecei a pesquisar, gente. Comecei a pesquisar, a entender o que estava acontecendo comigo. E, gente, que coisa maravilhosa. Assim, tudo na vida, você tem que estudar, pesquisar. E você, vou estudar para ser rico. Não, você tem que estudar o seu problema. Porque quando você entende o seu problema, você tem condições de tentar vencê-lo. Comecei a pesquisar. Eu li o livro de Caroline Leaf para entender minha cabeça e minha desordem mental. E comecei por meio de Caroline Leaf e do pastor Chris Vallotton. O pastor Chris Vallotton, gente, ele tem várias pregações na internet. Essas pregações vêm acompanhadas de vários insights, vários links. E ele fala também sobre essa questão de dívidas, né? E aí, por meio deles, né, eu também cheguei a Lewis. Gente, meu inglês é péssimo. Um dia eu vou parar de falar isso, porque eu vou estudar e vou vencer isso. Então, esse pesquisador, ele tem um podcast, né, americano, só que é todo traduzido. E aí eu comecei a ouvir os podcasts, né, desse cara, várias pessoas de ciências diversas, e comecei a entender o que estava acontecendo comigo. Pode parecer óbvio, mas para mim não era. Então, assim, eu acordava de manhã, no mês eu disse, vou juntar tantos por mês para quitar. Porque, por exemplo, se eu juntar esse dinheiro, né, R$ 150 por mês, por exemplo, durante 2, 3 meses, eu posso ir lá atrás e pagar a dívida de trás para frente e vou tirar um monte de juros, né? E isso você vai conseguindo sair das dívidas. Mas eu não conseguia, gente. Tipo assim, chegava ao final do dia, eu comprava uma pizza, eu comprava alguma roupa, alguma coisa, sabe? E aí, estudando essas pessoas, eu fui entender que, na verdade, eu estava simplesmente seguindo um gatilho emocional e psicológico. Tipo, eu estava sofrendo muita ansiedade, muita tristeza. Então, meu cérebro automaticamente dava um gatilho para eu comprar alguma coisa para que eu sentisse um pouco de alegria. Para uma recompensa que eles falam, uma recompensa rápida, muito rápida ali, que você se sente especial, porque você pode comprar. E quantas vezes, né, eu não posso comprar aquele lanche, eu não posso comprar, eu vou usar cartão de crédito e esse cartão de crédito vai incidir sobre outra dívida e eu não posso comprar. Então, assim, gente, eu tô compartilhando isso com vocês porque caiu assim uma ficha e eu decidi que eu vou, tipo assim, cortar. Não vou comprar roupa durante um ano, não vou comprar sapatos, isso que eu tô falando, né? Pra Johanna é o jeito de comprar porque ela muda de medidas, né? E eu vou mudar simplesmente a minha vida, vou mudar porque eu não aguento mais dever. Eu aguento chegar no final do mês e não sobrar R$ 1. Tudo vai para o banco, tudo vai para as dívidas. E aí eu tive que entender esse processo na minha cabeça. E aí eu comecei a pesquisar meios de conseguir dinheiro para que eu possa juntar dinheiro o mais rápido possível, não só para fechar o mês, mas também para pagar essas dívidas e desafogar o meu salário. Aí que até foi interessante, que eu cheguei para o ChatGPT, comecei a conversar com ele, falei sobre as minhas despesas, né? E ele fez ali uma simulação e ele colocou algumas estratégias que eu posso fazer. Por exemplo, Bianca Chun Han aqui, esses livros são baratinhos, né? Comprei, na verdade, para fazer um projeto com meus alunos. E aí, eu comprei esses livros para que eu possa fazer resenhas. E o ChatGPT, gente, isso é loucura. Falou até para mim assim, né? Que eu deveria criar materiais voltados para redação usando isso aqui para vender no WhatsApp e conseguir vender alguma coisa
né, para ver uma renda extra, né? Então, assim, gente, olha, moral da história, né? Eu estou aqui num vídeo de lidos, lendos, adquiridos, comentando sobre as coisas que estão acontecendo comigo, e eu achei interessante comentar sobre isso. É assim, gente, quantas pessoas estão devendo absurdamente, né? Estão saturados, afogados em dívidas, e mesmo sabendo que não tem dinheiro para comprar, né? Vem aquele desejo cérebro, eu quero uma dopamina, né? Aquela coisa de comprar, às vezes quando você compra, pronto, a dopamina já caiu. E isso também incide sobre o peso, né? No meu caso, eu parei de usar o Ozempic porque eu estava tendo muita crise de refluxo, e as crises de refluxo me acabavam tendo que gastar muito com remédio. Para vocês terem ideia, gente, o remédio mais barato que eu usei para refluxo foi R$ 60, que é o Divena, mas ele já não estava dando solução. Eu tinha que comprar um de 200, e quando a crise era muito forte, eu tinha que comprar um de 300. Então, como é que eu compro um Ozempic de R$ 1.000, e por causa dele vou ter refluxo e vou comprar remédios de R$ 300 por mês? Então, assim, realidade, pé no chão, não dá pra mim, né? Então, mas aí eu digo, e eu vou começar a engordar novamente, vou ficar gorda novamente? Aí eu fui estudar minha cabeça, fui estudar o meu psicológico e entender o que estava acontecendo comigo. Então, assim, hoje eu estou muito feliz que eu estou numa abstinência. Eu passei uma semana completa sem recompensas baratas. Eu entendi que eu não posso comprar um picolé a mais. Tenho que parar de comprar, juntar e pagar. Uma vez trabalhando a cabeça de que eu não tenho condições de ter recompensas baratas, eu parei de comprar besteira durante uma semana. Por causa disso, eu também deixei de engordar algumas calorias. Agora, como, graças a Deus, eu tenho um plano de saúde, eu tenho acesso a uma nutróloga, né? E uma nutricionista e uma endocrinologista. Então, eu vou tentar vencer a questão do sobrepeso com esses médicos, né? Como eu tenho um acompanhamento uma vez por mês, inclusive eu passei 2 meses sem ir lá, eu tenho que voltar, né? Marcar, ver se eu consigo. Enfim, gente, são muitas emoções. Mas assim, uma coisa também que eu aprendi é que você vai trabalhar nessas questões psicológicas. Gente, acompanha o canal dele, alguns entrevistados, né? Que eles são meio tipo. Tem um que é judeu, que parece que tem um negócio da cabala. Gente, foge disso. Isso é uma coisa furada. Não assista isso. Mas tem uns que eles são cristãos, psicólogos, outros são economistas, empresários. Então são esses que você tem que ouvir. Aí eu fui entendendo que eu não preciso de recompensa barata, porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa que estou bem, graças a Deus. Não precisamos de recompensas baratas. Eu estou imaginando, gente, a primeira vez que eu juntar, né, o que eu preciso, tipo, juntar 150 por mês, é a minha meta, é o que eu posso. 150 por mês durante 2 meses. Chegar lá e, olha, banco, me dá um boleto aí para eu quitar esse dinheiro aqui da minha dívida. Eu quero sentir essa recompensa. É essa recompensa que eu quero, sabe? Quando eu conseguir, gente, eu vou vir compartilhar com vocês as regrinhas básicas que eu aprendi nos podcasts de Lewis, né? Primeiro, viva abaixo do que você ganha. Ponto. Segundo momento, crie uma renda, né, de um determinado valor para você ter uma emergência durante, por exemplo, se você ficar desempregado, você tem 6 meses para juntar aquilo ali. Isso é quase impossível para o brasileiro. E o terceiro momento é você conseguir pelo menos 20% da sua renda em investimento. Você investir 20% da sua renda. E aí comecei até a estudar, viu? Alguns canais que falam sobre como você investir. Neste momento, não é o momento. Eu estou no momento de viver abaixo do que eu ganho, me conformar e não querer recompensas. Vim compartilhar para vocês as riquezas, que são os livros que eu adquiri, e provavelmente vão ser os últimos livros que eu irei comprar, porque eu vou parar de comprar tudo, a não ser os livros para a escrita do pós-doutor, né? Pós-doutorado em investimento, a maioria, o meu orientador está mandando os livros, mas alguns que são específicos para o trabalho que eu quero, eu é que sei, né? E eu que compro. E tem esse aqui também. Então é isso, gente. Lendo, adquirido. Os lidos são mais livros que eu não posso compartilhar, tá, gente? Porque os livros que eu li, com exceção de A Agonia de Eros e o outro de Marilyn von Franz,
Os outros são materiais produzidos no programa, né, de ensino que eu pertenço. E eu não posso compartilhá-los, né? Tipo assim, eu não sei nem se já publicaram ou não os livros, mas são pesquisas que eu tive acesso para desenvolver as minhas, né? Então, assim, gente, estou. É um novo momento para minha vida. Eu gostaria que vocês compartilhassem aqui o que é que vocês acham dessas coisas, né? E quando vocês assistirem ao podcast de Luz, né? Vocês compartilham aqui qual foi o que vocês assistiram, qual foi o psiquiatra, o psicólogo, o empresário que vocês assistiram e se vocês acharam proveitoso mesmo essa dica que eu estou dando a vocês. Então é isso, gente. Vamos para uma nova etapa da vida, ou seja, sair das dívidas.